Para adotar o estilo de vida dos antigos vikings e viver como um guerreiro moderno, é essencial compreender os princípios que guiaram esses povos. Eles não eram apenas guerreiros ferozes, também eram exploradores, agricultores e comerciantes que valorizavam a honra, coragem e resiliência. Vamos mergulhar mais fundo nesses ensinamentos e entender como aplicá-los na vida atual, com a sabedoria e emoção que eles merecem. Viva com coragem. Para os vikings, coragem não era apenas demonstrar bravura em situações de vida ou morte, mas uma filosofia de vida. A coragem estava presente nas escolhas cotidianas, desde navegar pelos mares gelados em busca de novas terras, até enfrentar os inimigos em batalha. Nos dias atuais, coragem significa estar disposto a correr riscos em direção aos seus objetivos, mesmo quando o caminho é incerto e repleto de obstáculos. Tenha a coragem de seguir um novo rumo profissional, de se defender diante das injustiças e de ser você mesmo quando os outros não aprovam. Muitas vezes, o medo é o maior inimigo que enfrentamos e ele pode nos paralisar, impedindo-nos de explorar nosso verdadeiro potencial. A vida de um viking moderno envolve confrontar esses medos, entender que o fracasso é uma possibilidade, mas nunca um motivo para desistir. Lembre-se, os vikings navegavam em mares desconhecidos e perigosos, mas faziam isso com coragem, porque sabiam que do outro lado havia uma recompensa esperando por eles. Curta, compartilhe e deixe nos comentários a sua mudança de vida. Busque a honra e respeito. A honra era fundamental para a identidade viking. Não se tratava apenas de conquistas, mas da maneira como viviam suas vidas, com um código de conduta firme. Ser honrado significa ter uma reputação que vale mais do que ouro, e isso só se conquista sendo verdadeiro e justo em todas as circunstâncias. A palavra de um viking era seu maior bem, e quebrar uma promessa era visto como uma das piores ofensas. Nos dias de hoje, honrar compromissos e respeitar os outros são formas de cultivar uma vida com significado. É ser conhecido por sua integridade, mantendo seus valores e agindo de acordo com o que você acredita ser certo, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. Ao seguir o caminho da honra, você inspirará aqueles ao seu redor e construirá relacionamentos baseados na confiança e respeito mútuos. Como dizia o Havamal, o antigo poema nórdico, melhor é ter bons amigos do que riquezas, e isso só é possível vivendo uma vida honrada. Trabalhe para viver em harmonia com a natureza. Os vikings tinham uma ligação profunda com a natureza, pois dependiam dela para sua subsistência. Eles navegavam, caçavam, pescavam e cultivavam suas terras, e esse respeito pelo meio ambiente era uma parte vital de sua cultura. Para ser um viking na vida moderna, é importante cultivar uma relação semelhante com o mundo natural. Pratique atividades ao ar livre, como trilhas, pesca ou acampamentos, para reforçar a conexão com o ambiente. Não se trata apenas de recreação, mas de entender que somos parte de algo maior. Sentir a brisa no rosto, ouvir o som das águas e observar o céu estrelado pode ser mais revigorante do que qualquer tecnologia moderna. Aprenda a valorizar o que a natureza oferece, adotando práticas sustentáveis e respeitando os ciclos naturais. Isso traz um senso de equilíbrio que reflete positivamente em sua saúde física e mental. Domine a resiliência. Resiliência era uma habilidade necessária para sobreviver na dura vida dos vikings. Os antigos nórdicos enfrentavam tempestades no mar, invernos rigorosos e batalhas sangrentas. Para eles, desistir não era uma opção, e cada derrota era vista como uma lição. A vida moderna também é cheia de adversidades, e desenvolver resiliência é essencial para superá-las. Encarar a vida com essa mentalidade significa abraçar os desafios, aprender com os fracassos e não se deixar abater por quedas temporárias. Quanto mais rápido você se levantar depois de uma derrota, mais forte você se tornará. Resiliência é sobre se adaptar, crescer e continuar seguindo em frente, mesmo quando o caminho é difícil. É uma habilidade que pode ser cultivada através da prática, encarando situações desconfortáveis, lidando com críticas e sempre procurando melhorar.
Valorize a irmandade e a comunidade. Para os vikings, os laços de irmandade eram a base de sua sociedade. As pessoas se uniam para defender suas aldeias, conquistar novas terras e superar adversidades. Hoje, a sensação de pertencimento a um grupo ou comunidade pode fazer uma grande diferença na sua vida. Ter uma rede de apoio é essencial para enfrentar desafios e alcançar objetivos. Busque cultivar relações verdadeiras, construindo um círculo de pessoas que compartilham dos mesmos valores e ideais. Seja leal aos seus amigos e esteja lá para eles, assim como eles estarão para você. O verdadeiro espírito de irmandade não se limita ao sangue, mas é definido por aqueles que caminham ao seu lado, enfrentando os altos e baixos da vida. Juntos, vocês são mais fortes. Siga o código do Havamal. O Havamal é uma antiga coleção de sabedoria nórdica que contém conselhos práticos e filosóficos. Entre suas lições estão o valor da hospitalidade, a importância de agir com prudência e de aprender com os mais velhos. Ele ensina a ser cauteloso com suas palavras, a confiar apenas em quem merece e a buscar sempre o conhecimento. Estudar e aplicar esses ensinamentos pode trazer uma visão mais profunda e rica para a vida moderna. Eles lembram que viver com sabedoria é tão importante quanto viver com coragem. Esteja sempre aberto ao aprendizado e à reflexão. Mesmo nos tempos mais difíceis, o Havamal pode fornecer orientação sobre como agir com honra e resiliência. Pratique a autossuficiência. Os vikings eram autossuficientes por necessidade. Eles precisavam cultivar seus alimentos, construir suas moradias e se defender. Adotar essa mentalidade no mundo moderno significa desenvolver habilidades práticas que tornem você menos dependente das facilidades da vida moderna. Aprenda a cozinhar suas refeições, a consertar coisas em sua casa ou a desenvolver uma habilidade manual. Essas atividades podem proporcionar um sentimento de independência e realização. Além disso, desenvolver habilidades práticas pode ajudá-lo a economizar dinheiro, a lidar com emergências e a se sentir mais capaz de enfrentar o inesperado. A autossuficiência é uma prática de empoderamento pessoal e uma forma de reafirmar o controle sobre a própria vida. Entre todos os princípios que guiavam a vida dos vikings, um dos mais reverenciados era a coragem diante da morte. Para os antigos nórdicos, enfrentar a morte sem medo não era apenas uma demonstração de bravura física, mas uma filosofia que moldava suas ações e atitudes. Os vikings acreditavam que a morte era inevitável e, portanto, deveriam aceitá-la sem temor. A consciência constante da finitude os levava a viver intensamente, a buscar propósito em cada ação e a enfrentar desafios com a confiança de que um destino glorioso os aguardava. Esse princípio não significava uma ausência de prudência, mas sim uma aceitação do ciclo natural da vida. Para os vikings, a morte era apenas uma transição, um portal para o Valhalla, o salão dos heróis, onde os bravos guerreiros eram recebidos com honra. A ideia de um destino pós-vida heróico inspirava os nórdicos a viver sem arrependimentos, dando tudo de si em batalhas e aventuras, sabendo que o valor demonstrado em vida garantiria a imortalidade de sua história. Adotar essa mentalidade na vida moderna significa abraçar o desconhecido e aceitar a inevitabilidade do fim como uma motivação para viver plenamente. Não é apenas sobre não temer a morte, mas sobre usar essa certeza como combustível para buscar uma vida de propósito, ação e coragem. Enfrentar desafios sem hesitação e viver intensamente são maneiras de honrar o espírito viking, que se recusava a ser refém do medo. É transformar a certeza da morte em um convite para a grandeza, tornando cada momento significativo e cada escolha digna de um verdadeiro guerreiro. A morte fazia parte do cotidiano dos vikings, e eles a aceitavam com serenidade. Não viam a morte como o fim, mas como uma transição para um novo capítulo. Viver sem medo do fim da vida significa aproveitar cada momento com intensidade e propósito. Em vez de temer o que está fora do nosso controle, use a inevitabilidade da morte como um motivador para viver plenamente. Envolva-se em atividades que tragam significado, arrisque-se mais e esteja ciente de que o que você deixa para trás, sua marca, suas ações, seus feitos é a verdadeira imortalidade.
Adote uma alimentação e treinamento. A dieta viking era simples e baseada em alimentos naturais e nutritivos, como carne, peixe, legumes e cereais. Eles também praticavam atividades físicas intensas, fortalecendo o corpo para enfrentar batalhas e viagens longas. Adote uma alimentação equilibrada, rica em proteínas e vegetais, e pratique exercícios que desafiem sua força e resistência. O treinamento físico deve incluir atividades que exijam esforço, como levantamento de peso, lutas, corrida ou exercícios ao ar livre. Não se trata apenas de manter o corpo saudável, mas também de fortalecer a mente, pois um corpo forte ajuda a cultivar uma mentalidade forte. Busque a aventura e a exploração. Os vikings eram exploradores por natureza. Eles desbravavam terras desconhecidas e se aventuravam em mares traiçoeiros. Ser um viking moderno significa adotar essa sede de aventura e explorar novas possibilidades na vida. Viaje, aprenda uma nova habilidade, mude sua rotina ou comece um projeto que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. A vida é uma jornada, e quanto mais você se permite explorar, mais você cresce. Aventure-se e não tema o desconhecido. Como os antigos nórdicos, esteja disposto a sair do comum, desbravar novos horizontes e escrever sua própria saga. Ser um viking nos dias de hoje significa viver com intensidade, propósito e sabedoria. Ao incorporar esses princípios à sua vida, você estará seguindo o caminho dos guerreiros nórdicos, moldando uma existência rica em experiências, conquistas e valores que ressoam por gerações. Não é apenas sobre força ou bravura, é sobre honrar a vida, as pessoas ao seu redor e a própria natureza.